E se tudo aquilo que a gente acredita ser a nossa identidade fosse só a pontinha de um iceberg? Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia revolucionária, usando a jornada do Peer Gynt como um mapa para esse território imenso e misterioso que é o nosso inconsciente. Pensa só, antes de Freud, a humanidade estava lá, toda confiante, se achando dona do próprio nariz. Aí, de repente, chega a psicanálise e, pá, dá um soco na cara dessa certeza toda. A simples ideia de que existiam forças invisíveis dentro da gente, mandando no pedaço, nossa, isso não foi só uma teoria nova, não. Foi um verdadeiro terremoto na identidade humana. E é exatamente essa a grande provocação, né? E se esse eu, que a gente conhece tão bem com nossos pensamentos e certezas, não passasse de uma gotinha d'água na superfície de um oceano interior, um oceano gigantesco e totalmente desconhecido? Vamos destrinchar um pouco mais essa metáfora. O eu consciente, como a gente vê aqui, é tipo a nossa vitrine, sabe? A tal da gotinha na superfície, aquela ilusão de que a gente está no controle. Mas por baixo tem o inconsciente, o marzão temido, onde os instintos é que são os verdadeiros reis. Imagina só a pancada no ego, que foi ouvir que todo o nosso orgulho, nossa individualidade, era na verdade só um fantoche. Doeu, né? Foi um golpe direto na vaidade humana. E o mais maluco de tudo é que essa história não começou com Freud. Muito antes dele, a literatura já estava fuçando nesse drama todo. A peça Peer Gynt, do Ibsen, acaba funcionando como um espelho perfeito na nossa própria briga com essa força interna, essa coisa sem forma e superpoderosa, o tal do Boig. Presta atenção na angústia desse trecho. O Peer Gynt está encurralado, preso por algo que ele não consegue ver, não consegue tocar, mas que está em todo lugar. E o grito desesperado dele, digo que você é, não é só do personagem, não. É o nosso grito também. É a gente tentando dar um nome para essas forças misteriosas que puxam as nossas cordinhas. E essa presença tem um nome, viu? É o grande boy. Pensa nele como se fosse o próprio inconsciente ganhando vida. Sem forma, sem rosto, mas onipresente. É uma força que não dá para encarar de frente, sabe? Você tem que dar a volta. É uma metáfora simplesmente perfeita para os impulsos que, anos depois, Freud iria descrever. Essa luta toda nos coloca numa encruzilhada, um conflito entre dois caminhos. De um lado, tem o homem prático. Ele busca a segurança, morre de medo de sair da linha e, para se proteger, o que ele faz? Mata o sonhador que existe dentro dele. Do outro lado, tem o tipo Peer Gynt. Esse aí se joga de cabeça no desconhecido, abraça o que vê, mesmo que isso signifique arriscar tudo, até a própria ruína. E aí, qual desses dois parece mais familiar no dia a dia? Ok, agora a história dá uma virada. A gente sai da literatura e entra numa perspectiva bem mais pessoal. O autor do texto nos leva para dentro do círculo íntimo da Sociedade Psicanalítica de Viena, revelando de perto tanto a promessa quanto os limites da análise bem no comecinho de tudo. E a imersão do autor nesse mundo foi, nossa, vertiginosa. Em 1920, ele mal tinha começado a ler Freud e Ibsen. Meses depois, já era membro honorário da Sociedade Psicanalítica. E em outubro do mesmo ano, já estava lá, apresentando seu primeiro trabalho. Foi um passo gigante para ele achar a própria voz no meio daqueles titãs. E o clima ali dentro, gente, era elétrico. Não era um clubinho de debates acadêmico, não. Era quase uma trincheira de guerra. Eles se viam como pioneiros, sabe? Lutando contra um mundo inteiro de inimigos, mas com aquela certeza de quem sabe que está virando a página da história. Só que, né, uma coisa é teoria, outra completamente diferente é a prática. O que raio se faz com um paciente que simplesmente não fala? A resposta dos mais velhos era um beco sem saída. Continue apenas analisando. Tá, mas analisar o quê? Para chegar aonde? Essas eram as perguntas que ficavam no ar, sem resposta. E essa frustração na prática começou a levantar umas questões bem maiores. Porque se a psicanálise estava esbarrando nos seus limites, a psiquiatria tradicional, então, nossa, estava numa situação bem pior, com uma abordagem que mal arranhava a superfície do sofrimento humano. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse abismo, é só ver o tipo de pergunta que os psiquiatras daquela época faziam. Isso para pessoas que estavam literalmente com o mundo interior desabando. A primeira pergunta, como se chama? E a segunda, quanto é 3 vezes 6? É sério. Uma pergunta de lógica para alguém cuja realidade estava se desintegrando. Agora, pega essa desconexão cruel e multiplica por 20.000. Esse era o número de pessoas em Viena cujos mundos estavam em colapso.
E o que elas recebiam? Um silêncio disfarçado de perguntas inúteis. A escala do fracasso era monumental. A coisa ficou tão séria que até o próprio Freud teve que dar um passo para trás e repensar. A fórmula original era bem otimista. Tornar o inconsciente consciente garantia a cura. Mas a realidade do consultório forçou uma correção. A nova fórmula admitia que a cura poderia acontecer, mas sem garantias. E isso abriu uma porta crucial. Se só trazer a consciência não era suficiente, que outro fator era necessário para a cura? E essa pergunta nos joga na parte final e, sinceramente, na mais provocadora de todas. Uma reavaliação radical que questiona as próprias fronteiras entre sanidade e loucura e o que realmente faz um mundo interior ser, de fato, valioso. E é aqui que o negócio toma um rumo totalmente inesperado. Surge uma nova teoria. E se a esquizofrenia não começasse na mente, mas no corpo? E se a perda da realidade fosse uma interpretação errada da própria energia vital, sentida não como parte de si, mas como um ataque vindo de fora? E essa teoria leva a uma conclusão que, olha, é de cair o queixo. Dá uma olhada nessa comparação. O autor argumenta que o cidadão médio, focado no próprio ego, nos probleminhas triviais, tem uma profundidade limitada. Em contraste, o paciente mental, no meio do seu colapso, estaria em contato com algo cósmico. A ideia aqui é que, apesar do sofrimento, a experiência deste último é, paradoxalmente, humanamente mais valiosa. E o ponto central é que essa alienação não seria um sintoma de doença, mas sim a condição do ser humano moderno. A gente estaria fundamentalmente desconectado da nossa própria biologia, do nosso lugar no cosmos, sentimos nosso próprio interior como algo estranho e até hostil. E tudo isso nos deixa com a pergunta que fica ecoando ao longo de toda esta análise. Se a vida normal é, na verdade, superficial e desconectada, enquanto a loucura toca em algo profundo e cósmico, quem, no final das contas, possui o mundo interior mais valioso? A resposta, no fim das contas, talvez não seja nem um pouco óbvia.